Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 25. Eu farei a leitura desse texto e os irmãos vão me auxiliar na leitura apenas dos versículos 3 ao versículo 9. Então eu farei a leitura sozinho, mas nos versículos 3 a 9, a igreja se ajunta comigo e a gente fará a leitura desses versículos todos juntos a uma só voz. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 25 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te darias grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os teus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com a sua poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito em Cristo Jesus, fale ao nosso coração, através da Tua palavra e pela instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor que habita no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Um evento
transformará a nossa semana a partir de amanhã. Algo previsto, mas que mesmo assim exigirá de nós uma mudança em toda a nossa rotina. Amanhã será a volta às aulas. E todos os pais terão que administrar a rotina dos seus filhos. E todos os universitários voltarão àquela depressão profunda de provas mais provas e um calendário para cumprir. Os professores dispostos a ensinarem, os alunos voltando gradativamente da troca da noite pelo dia. Nós realizamos esse finalzinho de semana a EBF, a Escola Bíblica de Férias. E como aprendemos na Escola Bíblica de Férias? A primeira conclusão que eu tirei ao participar da Escola Bíblica de Férias é que a nossa vida também é uma grande escola, da qual nós jamais tiramos férias. Mas amanhã, numa nova manhã, nós teremos tantas e tantas aulas, com tantas e tantas pessoas diferentes na nossa rotina, seremos provados no trânsito, seremos constrangidos a tomar algumas decisões quanto àquilo que nós aprendemos ao longo de toda a nossa vida, porque afinal de contas, somos aprendizes na escola da vida. O nosso sumo professor não tira férias, não preenche diário de presença, não falta às aulas, porque ele é onipresente e conhece todos os seus alunos pelo nome. É ele o sumo professor da escola da vida, como o próprio Martinho Lutero escreveu em uma das suas obras. Não apenas Deus como professor, mas amanhã continuaremos a ter os pássaros do céu, as flores do campo, como os nossos professores na vida, nos ensinando que se o Senhor cuida das aves dos céus, das flores do campo, Ele também continua cuidando da nossa vida. Meus irmãos, a conclusão que eu chego diante do término de uma escola bíblica de férias, é que nós também temos uma escola para ser vivida e encarada. E o tema dessa noite, mediante o texto da palavra de Deus, é o seguinte: aprendendo com Deus na escola da vida. Ele é o sumo professor. A vida e todos os eventos que perpassarão nos momentos em que nós enfrentamos são as nossas aulas cotidianas. E ao sair daqui, o nosso objetivo é aprender com cada situação da vida, porque o nosso professor está disposto a nos ensinar. Em primeiro lugar, para nós aprendermos com Deus na escola da vida, é necessário amarmos a vontade do Senhor. Veja bem, o livro de Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, o último livro que compõe o cânon escrito por Moisés. E o nome Deuteronômio significa repetição da lei. O capítulo 5, que antecede esse capítulo que nós lemos, é uma repetição dos 10 mandamentos. E o Senhor agora no capítulo 6, faz com Moisés e com o povo uma renovação de aliança e dicas práticas para que agora, numa nova etapa da vida, na etapa que eles saem do Egito, preparando-se para entrar na terra prometida, possam aprender mediante a vontade do Senhor. E a primeira grande lição que tiramos com o nosso sumo professor é que para caminharmos, darmos passos concretos no aprendizado da escola da vida, é necessário amarmos a vontade do Senhor. E Deus nos ensina isso através de uma técnica chamada
repetição e decoreba. Lembra de quando estava na escola e você precisava decorar, ou talvez ainda precise decorar, tantas e tantas fórmulas, e você chegava e na hora da prova você tinha tudo aquilo na cabeça, e quando você ia bem, você dizia o seguinte: puxa vida, parece que eu não sei mais nem o meu nome, porque tudo que eu sabia, eu depositei naquela prova, e eu fui muito bem. Mas quando você vai mal, você tem uma técnica fantástica também, que você chega e diz o seguinte: aquela prova tinha tudo que eu li, eu sabia tudo, mas na hora que eu fui fazer a prova, me deu branco. E através da repetição, onde a gente vai mastigando os vários conceitos, aquilo vai adentrando os nossos neurônios, a nossa capacidade cognitiva vai raciocinando, e a gente vai buscando entender o conteúdo que nos é proposto. Isso não é uma técnica nova, Deus fez isso com o seu povo. E nós acabamos de ler a parte mais importante da Bíblia para o judeu, o chamado Shema. Os versículos 3 e 4 iniciam com um verbo no imperativo dizendo: ouve, pois, ó Israel. E o versículo 4, ouve, Israel. Do hebraico, a expressão Shema. Era um conteúdo resumido de toda a palavra do Senhor. Às vezes, quando nós olhamos para um livrão desse aqui, fala assim: rapaz, eu já li isso tantas vezes, eu tento ler, e isso não entra na minha cabeça. Parece que quanto mais eu leio, mais eu vou esquecendo daquilo que eu li no começo. Pois bem, Deus deu uma técnica tão simples para o seu povo. Ele deu o Shema, a lei do Senhor resumida. E para nós buscarmos aprendizado na vida, nós precisamos amar o resumo da lei de Deus, que consiste no versículo 4, que diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. O primeiro aspecto da vontade de Deus, que deve ser amada e vivida na nossa vida, é a seguinte declaração: nosso Deus é o único Deus. Se você não decorou nenhum versículo da palavra de Deus, nessa noite saia daqui sabendo uma verdade: nós temos um único Deus. E essa palavra único reflete dois sentidos. Primeiro sentido, o sentido da singularidade. Não há outro Deus além do Deus que nós acreditamos e cremos. Esse Deus que nós acabamos de cantar dizendo: eu acredito no Senhor. Eu acredito que não há outro Deus diante de ti. Mesmo que eu seja tentado a adorar os falsos deuses dessa sociedade, eu publico a minha fé dizendo que não há outro Deus senão o Senhor. Mas além da singularidade, um outro significado nessa palavra único, que é a ideia de unidade. Deus é um. É um mistério que a gente pode ficar aqui a noite inteira, a vida inteira, que eu jamais vou dar conta de explicar para vocês, que existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um só. Um único ser em três pessoas diferentes. Foi esse Deus que nós louvamos e a Ele que nós prestamos o nosso culto. A segunda parte desse Shema nos diz o seguinte: eu quero amar esse Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. Me lembro do São Petrônio. Quando a gente visitava o São Petrônio, ele tinha sempre a pergunta na ponta da língua. Ele chegava para mim e perguntava assim: você vai me responder aquela pergunta?
E eu dizia assim: vou tentar de novo. E ele dizia: o que é mais importante? O amor ou a obediência? E eu pensava em explicar para ele como é que eu ia falar. E eu dizia: é o amor, Sr. Petrone. E ele falava: errado, é a obediência. A gente precisa obedecer a Deus. Nosso amor é fraco. A gente é incapaz de amá-lo. E eu fiquei com isso no meu coração. Hoje, almoçando, compartilhando com alguns irmãos a palavra de Deus, me contaram um caso de um avô que, no dado momento da sua morte, tomou a mão do seu neto. O neto chegou perto dele e disse: vô, eu te amo. E o vô agarrou a mão daquele neto e disse o seguinte: você me ama porque Deus nos amou primeiro. Conclusão que eu chego: não há obediência sem amor, não há amor sem obediência. Precisamos ter a convicção de quem ama, obedece. E nós obedecemos porque amamos. E o grande problema que vivemos é que nós não estamos amando a lei de Deus. E se não amamos a lei de Deus, jamais vamos obedecê-la. Um resumo do que aconteceu com o povo judeu foi que eles entenderam a mensagem, eles ouviram o Shema de Deus, eles repetiram aquilo, eles contavam para os seus filhos, e não é em vão que a gente canta para as crianças: a cada momento eu sinto a presença do Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Era exatamente isso que o povo judeu fazia com os seus, dizendo: o Senhor é o único Deus, nós devemos amá-lo de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E para isso eles criaram algumas estratégias. Para não esquecer disso, eles criaram as mezuzás. Mezuzá era uma caixinha que tinha o resumo da lei de Deus e que ficava no batente da porta. Toda vez que o judeu passava na porta, ele tirava ali a lei e repetia aquilo. Além da mezuzá, essa caixinha que ficava na porta, eles criaram também os filactérios. Os filactérios eram uns utensílios que eles colocavam, prendiam na testa uma fitinha de couro, e dentro tinha um pedaço de pergaminho que todas as vezes que eles estavam andando, eles tiraram aquilo, repetiam aquilo, colocavam de novo e continuavam andando. Além de usar na testa, usava também no braço. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Final de mês. Eu queria saber qual que é o seu mezuzá e qual que é seu filactério. O primeiro mezuzá que você tem é o porta-luva do seu carro, que é onde fica a sua Bíblia durante a semana inteira. E sem amor à pregação do Evangelho, e sem amor à leitura da palavra de Deus, e sem responsabilidade para ler a palavra do Senhor, a gente quer mesmo e está disposto a obedecer o Deus vivo e poderoso? Sabe qual é o seu filactério? É o seu smartphone, onde você vive com ele colado na testa, andando em todo tempo, sabendo da vida de todo mundo. E a palavra de Deus, que nunca esteve tão fácil ao nosso alcance, essa é menosprezada. Meus irmãos, a primeira vontade do Senhor para a vida do seu povo é que o povo ame a sua vontade, tenha prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu tinha um hábito de acordar pela manhã, e a primeira coisa que eu fazia era abrir o portal de notícias e ver tudo o que estava acontecendo. Parei de fazer isso. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ler o portal de notícias da palavra de Deus, para saber o que Deus tem para dizer mediante aquilo que está acontecendo lá fora. Nós precisamos voltar a amar a vontade do Senhor.
E é por isso que a gente precisa voltar a ser um povo que frequenta a igreja, um povo que ora, que lê a Bíblia e que ensina, inculcando na mente das crianças, dizendo para elas, ao levantar, ao dormir, ao despertar, enquanto vão andando pelo caminho, lembrem-se que o Senhor é o único Deus e que assim como eu amo, eu quero que você o ame também. Quer ser aprovado na escola da vida, tendo Deus como professor? Em primeiro lugar, ame a vontade dEle, ame a sua palavra e, consequentemente, a obediência virá. Mas, em segundo lugar, é necessário aplicarmos a lei do Senhor. Não basta apenas conhecermos, mas precisamos colocar em prática. Certa vez Jesus Cristo foi questionado e um escriba chegou para ele e perguntou os mandamentos. O Senhor Jesus respondeu. O escriba falou para ele: realmente você conhece as Sagradas Escrituras? Veja bem a audácia do escriba perguntando para o autor do livro, o verbo de Deus, se ele conhecia a palavra. Mas muito bem, Jesus Cristo sabiamente responde e diz para aquele escriba: você também conhece, você também ama a verdade do Senhor, o reino de Deus está próximo para você. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós terceirizamos a educação bíblica dos nossos filhos e a nossa própria educação bíblica para a igreja. Assim como a gente terceiriza a educação para os professores. É o nosso dever, é a nossa obrigação amar a lei do Senhor e aplicá-la na nossa vida. Primeiro aspecto, ame a verdade do Senhor. Segundo aspecto, aplique essa verdade. Como? 1994, um ano muito bonito, talvez o mais bonito de todos, ano do Tetra, ano do Plano Real, ano de um lançamento de um filme mundialmente famoso, O Rei Leão, o qual ganhou destaque nas bilheterias novamente no cinema, e a gente não pode deixar de citar uma frase do Rei Leão no sermão de hoje. Um dado momento em que o rei Simba passa por uma grande adversidade na vida, ele é animado por dois personagens a continuar a caminhada, os personagens chamados Timão e Pumba. E aqueles dois personagens chegam para o Simba e dizem assim: está passando por uma dificuldade grande? Estou passando por uma dificuldade grande. Cara, deixa eu te contar o segredo da vida. O segredo da vida é Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata sim vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Talvez você ouviu essas palavras com as melodias da música, mas Timão e Pumba estavam equivocados. Não é isso que o sumo professor da escola da vida nos ensina. Os nossos problemas não devem ser esquecidos. Através da lei do Senhor que nós amamos e obedecemos, nós agora vamos obedecer, cumpri-la e diante dos nossos problemas, vamos aplicar a lei que Deus colocou em nosso coração. Nós acabamos de cantar um cântico que diz o seguinte: querem entulhar os meus poços. Ou seja, há pessoas que tentam frustrar os meus sonhos. O que estava acontecendo nesse caso aqui é um negócio diferente. Deus tinha dado para o povo uma terra prometida, conforme o versículo 10 a 19, e o povo de Deus agora entra nessa terra, os poços estão cavados, e o povo não tira água. As casas estão prontas para ser construídas, mas o povo não constrói. Os campos estão fartos, mas o povo não colhe. Sabe por quê? Porque o povo estava preocupado demais com as questões da vida e se esqueceram do Senhor.
Queridos, Deus nos deu uma terra farta, um mundo rico. E sabe por que nós deixamos de conquistar muitas das bênçãos do Senhor? Porque nós não sabemos aplicar a palavra dele diante da nossa vida e diante da situação que se levanta. E por vezes falta conhecimento de buscarmos a vontade do Senhor ao invés de buscarmos a nossa vontade. É tempo de conquistarmos aquilo que o Senhor tem proposto para os seus. E nós só vamos conseguir fazer isso quando nós aplicarmos a lei de Deus e não esquecermos dos nossos problemas. Queridos, nesses versículos de 10 a 19, pelo menos 2 versículos foram usados pelo próprio Jesus, quando ele enfrentou o maior problema da sua vida, quando ele foi tentado pelo diabo, e ele usou as palavras do capítulo 6, do versículo 13, dizendo para o diabo: eu não tentarei ao Senhor, o meu Deus. E por fim ele repete as palavras dizendo: arreda-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus darás culto. Ou seja, Jesus amava a lei de Deus e aplicou a lei de Deus diante dos problemas da vida. Queridos, toda teologia, todo sermão que semanalmente você ouve, não serve para apenas massagear o seu ego, mas serve para te dar coragem para enfrentar as aulas da vida, olhando para o sumo professor e dizendo para ele: eu tenho inúmeros problemas para resolver amanhã, eu quero amar a tua lei, meditar na tua palavra e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor me ensina. Sabe quem foi Jesus? O grande aluno da escola da vida, que foi aprovado em todas as matérias, e é ele mesmo quem nos diz: se eu fui aprovado, e se vocês crerem em mim, vós também serão aprovados diante das provações da vida. Que ao sair daqui possamos entender que Deus usa várias metodologias, que o sofrimento é didática de Deus para o crescimento dos seus alunos, mas que nós temos uma palavra, que nós amamos, o Cristo que é o nosso exemplo de fé, queremos colocar essa palavra em prática e sermos aprovados em todas as matérias da escola da vida. Por fim, fica aquela questão, além de amá-la, de aplicá-la na minha vida. Todo aluno que ambiciona chegar no final do seu curso, deseja um diploma. Um diploma de conclusão daquilo que você tanto pelejou. E na escola da vida tem diploma. Terceiro e último lugar, para aprendermos com Deus na escola da vida, para que na simplicidade da palavra de Deus achemos toda a solução para a complexidade da vida, precisamos amar a sua vontade, precisamos aplicá-la no nosso dia e precisamos concluir com êxito a missão do Senhor. A nossa geração vive um marco de muitos profissionais que não conseguiram concluir uma faculdade, que entraram no mercado de trabalho, que conquistaram muitas coisas, mas que aquele diploma que é tão sonhado para colocar na parede da sala, eles não conseguiram. Deixa eu dizer para você que existe um diploma preparado por Deus, assinado pelo sumo professor da escola da vida, que se encontra no versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: quando você chegar no final da escola da vida, e o teu filho no futuro te perguntar dizendo:
que significou todos esses testemunhos e todos esses estatutos que nós guardamos ao longo de toda a nossa vida? Então você dirá ao seu filho: está aqui o meu diploma, filhão. Está aqui a conclusão do curso do papai e da mamãe. Eu era escravo de Faraó no Egito, mas o Senhor com a sua poderosa mão me livrou de lá. Eu pude testemunhar das maravilhas do Senhor ao longo de toda a minha vida, e hoje eu estou contando isso para você. Quer completar a escola da vida com um diploma escancarado? Prepare o seu testemunho para a geração vindoura. Prepare o seu exemplo de fé para aqueles que estão chegando. E diga para eles: o testemunho verdadeiro e o diploma verdadeiro da minha vida é a obra que Cristo realizou na minha vida. Eu era escravo do pecado, estava preso, perdido e condenado, mas através da graça do Senhor, a sua glória iluminou a minha vida, e hoje eu sou livre no sangue do Cordeiro, e eu posso te contar isso, porque vocês, pais, têm na mão o maior diploma e exemplo para entregar para os seus filhos, que é o testemunho de quem Cristo é. Seus filhos não precisam da poupança que você está fazendo no banco, nem da previdência privada que vai ficar, vai gastar tudo, mas o que vai ficar é o testemunho de fé em Cristo Jesus. E quando isso tiver cravado no seu coração, mesmo que esse filho esteja distante do Senhor, mesmo que esse filho esteja longe do Senhor, você ensinou para ele quando ele levantou, quando ele acordou, quando ele deitou, quando ele foi dormir. Você diz para ele: filhão, ouve o Senhor, Senhor é o nosso Deus, nosso único Deus. Ame esse Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento. E quando chega, dona Belinha, o ciclo contrário da vida, em que os pais precisam entregar os seus filhos ao Senhor, nós entregamos o filho com o diploma da promessa, dizendo para ele: o que eu aprendi do meu pai, eu passei para o meu filho, e agora, meu filho, você está de volta para a casa do verdadeiro pai, sendo aprovado na escola da vida pelo sumo professor. Que Deus, na sua graça, nos dê bom ânimo para enfrentar as aulas que estão chegando lá fora, quer seja a aula da doença, do desemprego, da crise financeira, dos problemas nos relacionamentos. Deixa o Senhor usar tudo isso para te ensinar a amar a lei dele, a aplicá-la diante dos seus problemas e a concluir com êxito a missão do Senhor. Sabe que nós aprendemos com o Senhor no final de tudo isso, que para que tudo isso seja concretizado na nossa vida, só tem um jeito de aprendermos de fato e de verdade: é nos tornando crianças de novo, dispostos a decorar o beabá de Deus, para depois fazermos as contas básicas na tabuada, e então decorarmos as suas fórmulas, para conhecermos quem Ele é. Que nessa noite o Senhor inicia esse processo de nos tornar crianças de novo, para estarmos nos braços do Pai, nele, por Ele e para a glória dele. Louvemos ao Senhor com conjunto de expressão.
longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Às vezes vamos falar para os nossos professores: a prova está difícil demais. Dá uma dica de como resolver esse problema. O Senhor há de tratar a nossa vida com as duras provas da vida. E a certeza que nós temos é que o conteúdo de como vencê-las está nas Sagradas Escrituras do Senhor. Diante das provas, não sejamos como o povo de Massá, que reclamou, que murmurou, que duvidou. Mas que sejamos como verdadeiros e autênticos cristãos, dizendo para o Senhor: se é essa prova que o Senhor quer me dar, ao longo das várias aulas que o Senhor tem me dado, eu estou pronto e vou caminhar contigo. Em pé, oremos ao Senhor, encerrando o nosso culto. E de uma maneira muito especial, eu queria convidar o nosso irmão Dr. João aqui à frente, que na terça-feira vai iniciar mais uma aula com o Senhor. E na certeza de que diante dos exames, diante do diagnóstico e do tratamento, o sumo professor está conosco, nos ensinando, nos guardando e nos suprindo. E quando chegar
lá na frente, a gente vai poder dizer para o Senhor: louvado seja o teu nome, porque eu fui aprovado na escola da vida. Louvemos ao Senhor e oremos a Ele. Santo Deus e eterno Pai, não queremos, ó Deus, deixar de amar a Tua vontade, de meditar nas sagradas escrituras do Senhor e de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Pelo contrário, ao caminhar, ao deitar, ao levantar, ao dormir, queremos dizer que o Senhor é o único Deus e que nós te amamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Não nos deixe, Senhor, esquecer os nossos problemas, mas que nós possamos, Senhor, nos lembrar de quem o Senhor é e aplicar na escola da vida tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Ó Pai, colocamos diante do Senhor a vida do teu servo, Dr. João. Obrigado porque o Senhor tem feito do teu servo um homem fiel, modelo de fé na nossa igreja e dentro da sua casa. Senhor, que diante das aulas que o Senhor tem preparado para ele, que diante das provas que ele será sucumbido, que o Senhor se revele, mostrando o teu amor, a tua graça, como sumo e bom professor que cuida dos seus. Abençoe com ele a sua esposa, os seus filhos, toda a tua igreja, que também enfrentará as várias provas da vida, na certeza de que o Senhor tem preparado para cada um de nós uma cerimônia de diplomação, onde receberemos o diploma de aprovação da escola da vida, e lá não estará somente o nosso nome, mas estará o nome de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que todos os ensinamentos da verdade do Senhor, que a consolação do Espírito Santo e a aplicabilidade da sua palavra esteja convosco hoje e até o dia em que receberemos do Senhor o diploma da escola da vida. Amém e amém.